Boa tarde, meus irmãos. Eu estou voltando porque eu estava fazendo a oração do matrimônio lá. Quando chegou na unção dos enfermos, cortou e eu parei. Então eu quero continuar. Vou dar continuação à unção dos enfermos. A situação da doença e da velhice representa um momento de crise na existência humana. Sentimos então o limite inevitável da vida na terra. Deus, sempre fiel em seu amor por nós, marca então a presença de um sinal particular. É o sacramento da unção dos enfermos. Jesus ressuscitado, unido à comunidade, acompanha o ser humano nesses momentos da doença e de dor, de velhice e solidão. É na doença e na velhice que experimentamos, de fato, a fragilidade da vida humana, a angústia de não mais poder agir e de ver praticamente inútil dentro da família e da sociedade, a dependência dos outros, a solidão e até o desespero. O sacramento dá-nos então a graça de nos unirmos ao sofrimento redentor de Jesus. Com ele e nele podemos vivenciar a fecundidade invisível da cruz, renovando em nós o mistério de sua paixão e até mesmo da morte. É como se estivéssemos pregados ao lado da cruz de Jesus, completando em nosso corpo o que falta ao sofrimento de Cristo pela salvação do povo de Deus. Jesus se apresenta em nós neste sacramento como a grande esperança. Ele só pode dar sentido à dor humana, perdoar os pecados, aliviar o sofrimento e até devolver a saúde corporal se for da vontade do Pai. Certamente, Ele concede sempre serenidade ao nosso espírito e levanta o nosso ânimo, por mais duro que seja o sofrimento. Assim que a doença e a velhice não são necessariamente uma infelicidade. Não é infelicidade ser velho, nem estar doente. Ao nos fazerem sentir o limite de nossa existência, nos ensinam que somos peregrinos neste mundo, a caminho da casa do Pai. Obriga-nos a relativizar tantas coisas que achávamos importantes e a buscar o único necessário da vida, que dura para sempre. O sacramento da unção fortalece esta nossa fé e nos enche de confiança na misericórdia do Pai. Jesus é o Senhor da vida. Ele é a nossa força e nosso consolo. Ele nos conduz sempre com amor. A sua ressurreição é a nossa segurança, porque certamente nos fará participar de sua vitória sobre a morte. Se a própria morte é o nosso maior inimigo, foi tragada pela vitória. O que mais poderíamos temer? A comunidade deve ter o maior carinho com os doentes e as pessoas idosas. Cada setor, cada grupo, deve tomar a iniciativa de ir ao encontro dessas pessoas. Jesus está em cada um deles, como vemos no Evangelho. Estive doente e me visitaste. Resumo dos temas missionários. O plano de Deus. Deus é amor. Ele é o nosso Criador, o início e o fim de todas as coisas e de toda a história. Deus é a fonte de vida. Ele tem um projeto de amor e de vida para cada um de nós. Quer ser nosso Pai e quer todos sejamos irmãos uns dos outros. A palavra de Deus. A Bíblia é a história que narra a realização do projeto de Deus ao longo de nossa história. Nela, Deus se revela a si próprio como comunidade de pessoas na unidade de um só Deus, o Pai, Criador, o Espírito Santo, Santificador e o Filho Redentor, a pessoa humana. Fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, tal como os vemos em Jesus. Existe uma dignidade fundamental em cada pessoa humana. Todas são iguais entre si como filhos de Deus. A fé é a atitude que nos faz acolher a palavra de Deus como projeto de vida e de amor
para todos nós. O ato de fé fundamental é proclamar que cremos em Jesus ressuscitado. Ela deve iluminar a nossa vida de cada dia e penetrar todas as nossas ações, fazendo-nos viver no amor e na esperança. O pecado é opor-se ao projeto de Deus por atos, por omissões ou por organização. Destrói a imagem de Deus em nós e nos outros. A misericórdia de Deus pode perdoar qualquer cristão. Jesus Cristo é a encarnação humana do Filho de Deus, que nos amou tanto que quis vir até nós para realizar o seu projeto de amor junto conosco. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Nasceu de Maria, de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo. Tomou sobre si nossas dores e o pecado. Ofereceu a sua vida sobre a cruz para nos reconciliar com Deus e entre nós. Ressuscitou e permanece conosco para sempre, como nosso caminho, verdade e vida. A Igreja, o povo de Deus é a comunidade que todos os que seguem Jesus ressuscitado. É o sacramento da nossa união com Deus e de nossa união entre nós. O distintivo do amor é o amor fraterno. Organiza sua união ao redor do Papa, dos bispos, dos sacerdotes e dos outros ministros das comunidades. Maria é a mãe da Igreja, mãe de Deus, Maria é a mãe de Jesus, mãe de Deus, mãe da Igreja, nossa mãe. Tem muitos outros títulos, mas é sempre Maria de Nazaré. Sua missão é levar-nos a Jesus e manter-nos unidos a Ele, nosso único Salvador. A paróquia é a comunidade que reúne as famílias cristãs de um mesmo lugar. É construída sobre o único anúncio da palavra de Deus e a celebração da Eucaristia. Sua vida depende da participação de todos os setores, ou grupos e dos ministérios ou serviço que cada membro deve prestar para fazê-la crescer e mantê-la unida. A oração é um diálogo filial do amor de Deus com o Pai por meio de Jesus e em união com o Espírito Santo. Faz-nos crescer na fé, identificar-nos mais com Jesus e sentir a presença santificadora do Espírito em nossa vida pessoal, familiar e comunitária. Deve ser alimentada sempre pela palavra de Deus e pela caridade. A fraternidade cristã, o lema do projeto de Deus, é unidos em Cristo para viver e crescer em comunidade. O testamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor fraterno é a nossa resposta concreta ao projeto de Deus. Amor que se magnifica no servir com humildade, no perdoar para ser perdoado, no reunir-se em comunidade, e no doar e partilhar e no compromisso no compromisso pela justiça da sociedade. O projeto final é viver com Deus para sempre. A morte do cristão é uma passagem para a união definitiva com Deus, mas depende de um julgamento sobre o amor com que tratamos os outros nessa terra, principalmente os pobres e os que sofrem. Quem for aprovado no amor fraterno será bendito do Pai, para sempre. Ele nos fará participar da ressurreição de Jesus, dando-nos também um corpo de ressuscitados. Quem for reprovado no amor fraterno se amaldiçoará a si próprio para sempre. Os sacramentos são sinais ou gestos que significam a presença e a ação salvadora de Jesus ressuscitado dentro da comunidade cristã. Celebra a vida nova de Jesus por nós e a nossa vida em Jesus. Atualizam-se os nossos gastos salvadores para todas as gerações. São 7 os principais sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, reconciliação, ordem, matrimônio, unção dos enfermos. Por fim, meus irmãos, eu vou falar da ordem, do matrimônio
e da unção dos enfermos, que são o que eu fiz no outro vídeo passado e eu não terminei, porque acabou a bateria do celular e eu fiquei sem terminar, estou continuando agora. A ordem é o dono do serviço da comunidade, são homens ordenados para dedicar sua vida pelo Evangelho e pela comunidade cristã, pregar a palavra de Deus, educar na fé, unir e conduzir a comunidade, reuni-la para a Eucaristia, perdoar e receber a quem se arrepende, etc. Age em nome de Jesus e pela força do Espírito Santo. Para este fim, renuncia ao matrimônio. O matrimônio é o dom do amor fiel entre o homem e a mulher, consagra uma união que ninguém pode separar, porque se torna sinal de amor eterno e fiel que Deus tem pela humanidade. Traz o compromisso de construir a família com a primeira comunidade cristã, que realiza o projeto de Deus. E por último, eu vou falar sobre a unção dos enfermos. É o dom da cura e o perdão para quem está gravemente doente ou em idade avançada. Une a situação de dor do ser humano aos sofrimentos de Jesus, dando-lhe um sentido de participação na redenção. Traz o perdão para os pecados e a serenidade para o espírito. Os mandamentos sobre a lei de Deus todo mundo já sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar a mulher ou o marido do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses mandamentos foram dados no Antigo Testamento, quando Jesus veio até nós. Ele nos ensinou que todos os 10 mandamentos, assim como todas as demais prescrições, tradições, estão escritos nesses 2 termos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Em relação ao amor ao próximo, Jesus voltou a acentuar: eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos e mais tarde eu volto. Deus abençoe a todos. Boa tarde.